pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog O Novo Roteiro. E hoje, gente, deixa eu até me ajeitar aqui. Assim, o ambiente está um pouco diferente, resolvi mudar um pouquinho, até pra ser mais fácil de mostrar pra vocês, acho que aqui vai ser melhor, porque a gente vai pegar prancha grande hoje aqui no vídeo. Como vocês já viram no título, eu decidi trazer esse quadro aqui pro canal, porque volta e meia eu explico alguns projetos que eu entrego lá no Instagram, mas geralmente é algo mais rápido, eu não consigo falar com muitos detalhes. Até quando aparece eu fazendo projeto em vídeo de rotina ou até mesmo entregando, eu nunca consigo explicar certinho as plantas pra vocês. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui, acredito que vai ser uma série de vídeos em que eu vou explicar os projetos que eu desenvolvi no semestre, nos semestres, né, os semestres que já passaram também, explicar o que eu pensei, por que é daquele jeito, por que não é, ou às vezes por que o grupo pensou, porque vários foram em grupo. E é isso, eu espero que vocês gostem e que de alguma forma possa acrescentar algo pra vocês. E esse projeto aqui, eu vou admitir que é o que eu mais gosto em todo o decorrer da faculdade. Pra quem não me conhece, eu tô no 7º período de Arquitetura e Urbanismo, então já fiz aí alguns projetos no decorrer do curso. Inclusive é importante falar pra vocês que a gente só começa a ter projeto arquitetônico a partir do 2º ano de curso e a gente entrega ainda muito projeto à mão. A gente só pode começar a entregar projeto plotado depois do 5º período, metade do curso. E o projeto de hoje, ele foi do 4º período, então ele ainda tá todo à mão. São pranchas, gente, 50 por 70, que é um tamanho que sempre pedem lá para entregar quando é projeto à mão, que a gente usou muito esse tamanho de prancha lá na minha faculdade, que é o TFPR, e eu admito que eu gosto bastante, porque não é um tamanho nem tão grande, nem tão pequeno. Então era pra gente desenvolver uma residência de mais ou menos uns 360 metros quadrados. Primeiro, gente, eu acho importante mostrar a primeira entrega, e na primeira entrega já teve um pequeno erro, inclusive assim, lá na faculdade é tudo muito livre, com questão de representação e coisa assim. Eles até seguem mais a linha prancha para concurso, sabe? Então não é nada muito técnico de aprovação da prefeitura e tal. Por isso que às vezes eu coloco uns letterings até, ou umas letras diferenciadas e tá tudo certo, assim. Esse projeto aqui, ele foi individual, como eu já falei, foi meu projeto preferido desde o início, como eu também já comentei. E era para fazer uma residência, eu chamei de Residência Campo Comprido, que era o bairro onde ela estaria inserida. E o primeiro erro que eu cometi, gente, foi assim, no número de prancha, tá vendo? Não sei por que eu tinha colocado 2 aqui embaixo, sabe? E aí, são um total de 5 pranchas. Então, assim, eu decidi simplesmente inverter, mudar a escala. Geralmente você faz pranchar 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5. Aí eu coloquei um 2 sem querer e eu pensei, como é que eu vou consertar isso? Porque eu coloquei a legenda quando a prancha já tava pronta. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E eu acabei só mudando a escala do número de pranchas. Ao invés de ser 1 de 5, 2 de 5, eu coloquei tipo 0,5 de 2,5, 1 de 2,5, 1,5 de 2,5. Ninguém nunca falou que não podia, não é mesmo? Então, assim, eu só fiz. E foi um jeito de contornar meu erro. Nenhum professor comentou sobre isso, mas eu sei que foi algo errado, assim, uma falha minha. E não sei também se eu cheguei a perder nota por isso ou não, na verdade. E assim, não vou explicar nada daqui, mas só pra vocês verem. A primeira entrega, assim, tem mais coisa de estudo, o que eu tava pensando. Depois tem mais ou menos uma prancha mais ou menos assim. Aqui tem um pouquinho do retrato familiar, né, que foi dado pra gente. Então isso é importante eu mostrar pra vocês. É uma família que gosta de receber amigos e é um casal e 2 filhos. A menina, ela tem 15 anos, ela é estudante e gosta de atividades esportivas. Todos eles eu coloquei que tem interesse em ter uma biblioteca, academia pros 2 aqui. Na verdade, pra menina e pro pai, se eu não me engano, porque ela gosta de atividades esportivas, né? A mulher, ela é jornalista e viaja muito, e tem 45 anos, então seria interessante um escritório, já que ela é jornalista. O pai, ele tem 47 anos, é empresário e gosta de vida saudável, e também é ideal um escritório. E o adolescente tem 18 anos, estuda direito e gosta de estar com a família, mas também gosta de privacidade. Então, só pra vocês entenderem mais ou menos a família que a gente tá projetando, né? Porque uma coisa sempre importante de se lembrar é que o arquiteto, ele é um prestador de serviço. Então, tudo bem, os projetos levam o seu nome, mas você tá fazendo um projeto para uma família. Então, eles que são os donos daquela casa, onde eles vão morar. Então, sim, o projeto tem que ter sua identidade, mas acima da sua tem que ter a identidade da família, né? Tem que ser útil para essa família.
tudo de fluxo, um pouquinho das áreas, o que eu tava pensando. Aqui já começou a ter um corte, mas não vou explicar nada disso nesse momento. E daí aqui era uma prancha de planta, tudo à mão, vocês estão vendo, eu fiz a lápis. Aqui é umas correções do professor. Aqui tem um esquema de área, ó. Esquema sem escala, eu coloquei a plantinha, tudo feito à mão mesmo, gente. Aqui eu fiz uma perspectiva. Ignorem esses carros. Sempre tive muita dificuldade de desenhar carro e ficaram péssimos. Mais uma perspectiva, aqui vocês podem ver que aqui tinha uma escada, tá vendo? Que conectava esses dois pavimentos. E aqui também tinha um treco recortado aqui, e foi uma coisa que vai mudar no próximo, vocês vão observar que isso era um dos problemas do meu projeto, né? O professor até falou que isso daqui parecia aquela coluna de um camelo, sabe? Então, assim, não foi muito bem recebido. E realmente era algo que tava meio fora, ó. Tá até circulado aqui pra vocês verem. Um carro péssimo novamente. Então, agora vamos ver a minha próxima entrega pra vocês verem a evolução até de prancha, de representação e o projeto também, né? Como evoluiu. Vocês vão observar que todo o meu projeto é ortogonal, tem linhas ortogonais, e eu quis trazer isso até na identidade visual. Então, é tudo com linhas retas, e quando não é como se fosse polígonos. Eu sempre estava escrevendo assim, levei bem a fundo esse conceito de ortogonalidade, né, de linhas retas e de nada curvo. Então, aqui tem o mapa síntese da área, um pouquinho os ventos, a insolação. Aqui o retrato familiar, novamente, já expliquei pra vocês, mas fiz um pouco diferente. Achei que ficou muito bonito. Adorei também a identidade visual mesmo que foi criada, o memorial aqui. Apesar disso, se vocês olharem, é um pouco ruim de ler textos corridos. Os títulos ficaram tudo bem, mas os textos é um pouco complicado de ler. Por exemplo, o N ficou péssimo escrito dessa forma pra entender, sabe? Então, assim, ficou muito legal, assim, a ideia de trazer o conceito e tal, mas ao mesmo tempo não foi muito ideal. E deu um total de 9 pranchas esse daqui. Essa daqui é outra planta mais explicativa, né? Aqui foi como... São 2 blocos, na verdade. Um mais... aqui, ó. Esse daqui, que é esse daqui. E aí, esse comprido, que seria esse daqui, que ele vai lá pro fundo. E aqui eu vou explicar rapidinho a implantação. O norte, então, tá pra cá, que é a fachada mais importante, principalmente em Curitiba, que o sol é muito prezado, né? Então, o que eu pensei? Aqui é a parte mais alta do terreno, tem as cotas aqui pra vocês terem uma ideia. Eu coloquei esse bloco aqui, que eu já vou explicar a função de cada bloco, mas tem esse bloco aqui que ele é pra cima, ele fica em balanço, assim, ele cria uma garagem aqui desse lado, e por conta disso eu fiz uma entrada por meio de uma rampa aqui, ó. E essa rampa, ela é uma rampa gigante que causa uma promenade, né? E ela vem desse segundo pavimento pro térreo, pra calçada, pra rua, né? Entrada da rua. Eu coloquei o espaço social nesse segundo pavimento, já vou explicar pra vocês o porquê. E também, aí aqui atrás eu coloquei as coisas de festa, academia e salão de festas, essas duas coisas. Aqui está a parte íntima, e uma coisa que eu consegui criar também, que eu queria fazer, é integrar essa parte de salão de festas, de academia, com o andar social. Então, essa laje aqui, ela é permeável e ela conecta essas duas coisas sociais, que pode, por exemplo, estar ocorrendo uma festa no salão de festas, conectado com o andar social aqui da casa. Então, eu quis trazer isso pro meu projeto. E outra coisa também que tava até no programa de necessidades, admito que eu não queria colocar, era uma piscina, porque assim, eu queria colocar uma piscina interna, só que pelo limite de área, não tinha como fazer isso sem aumentar o limite permitido de área. Só que os professores insistiram para que fosse uma piscina externa, então ela ficou aqui. Aqui um pouquinho do organograma e fluxograma, a promenade que eu expliquei pra vocês, né, da rampa gigante. E, gente, interrompendo o vídeo, apareci aqui novamente só pra dizer, não esquece de deixar o seu like se você tá gostando desse conteúdo. E também de compartilhar com alguém que também goste aí, que isso ajuda muito o meu trabalho. Agora pode voltar pro vídeo. Um pouquinho do estudo formal, como é que eu tava pensando. Essa daqui foi uma ideia que eu tive, mas enfim, nem vou explicar lá pra vocês, porque o vídeo já vai ficar bem longo. E como é que ficou, né? Foi uma divisão entre área social e área privada por pavimento, invertendo eles, inclusive. E aí, aqui ficou a piscina, área de lazer e área de lazer elevada. Então, foi isso. Agora, a terceira prancha é a prancha de plantas.
Tem algumas coisas erradas, mas assim, eu estava no quarto período, então tem um pouquinho de paciência comigo. E eu vou explicar mais ou menos o que eu tava pensando. Inclusive aqui, o professor queria que eu tivesse representado a planta de lazer nessa área aqui, realmente faria sentido para mostrar a integração, só que eu acabei colocando ela separada aqui, só para explicar para vocês também. E assim, eu sei que não é uma coisa muito recomendada colocar a área social no pavimento superior, principalmente por questão de acesso, cadeirante, isso era uma coisa que a gente tinha que pensar no nosso projeto, por isso que eu fui obrigada também a colocar aquela rampa. Eu só conseguiria fazer isso se tivesse um acesso com a inclinação lá determinada certinho, por isso que a rampa ficou bem grande, mas foi uma coisa que eu decidi, principalmente inspirada numa casa do Márcio Kogan, que inclusive meu professor me mostrou essa referência depois que eu já tinha começado a desenvolver meu projeto. Depois da primeira entrega, ele me mostrou essa referência, e assim, essa referência solucionou muita coisa do meu projeto, que eu tava me batendo lá na primeira entrega que eu mostrei pra vocês, que até a forma tava um pouco diferente, tava meio esquisita, sabe? É uma casa do Márcio Kogan que apareceu até naquele Casas Extraordinárias da Netflix, e eu quis fazer isso, sei lá, sabe, pra ter uma visão diferente da rua ali, era um terreno que eu achei legal aproveitar essa topografia e também pra criar um ambiente mais intimista, na parte de baixo, além de trazer um pouquinho da minha vivência que eu tive pra esse projeto, sabe? Eu moro em um sobrado e eu e a minha mãe, a gente ocupa muito mais, acaba ocupando muito mais, por exemplo, os nossos quartos, principalmente eu. Eu fico grande parte do tempo só no meu quarto. Então eu quis trazer o pavimento íntimo para o andar térreo, que é o andar que você acessa pela garagem, justamente para não ter a necessidade de você ter que ficar subindo e descendo escada sempre, sabe? Então esse, assim, foi o principal objetivo que eu quis fazer isso. E para integrar também, aproveitar a topografia do terreno, eu fiz a área de salão de festas e de academia mais para cima por conta da topografia. E aí eu achei legal ter essa ligação entre as duas partes que podem ser sociais, sabe? Já que a família gosta de receber visita e tudo mais. E também aí causa bem essa setorização e não causa bagunça de você recebe amigos e aí quando você vê eles estão quase no seu quarto, sabe? Então achei que isso seria bastante interessante. E assim, foi um desafio, principalmente por conta dessa questão que eu falei do andar social. Eu demorei um tempo pra saber como resolver isso estando no segundo pavimento. Causa alguns problemas de fluxo, mas como a gente tinha também uma sala de estar íntima pra família, assim, eu achei que isso não seria um problema tão grande, porque eles conseguiriam, sim, permanecer a maior parte do tempo no andar térreo e não precisariam, sabe, ficar subindo e descendo toda hora. E na minha cabeça isso fez muito sentido, porque facilitaria o dia a dia da família. E não necessariamente só o fato de quando eles vão receber pessoas, amigos na casa deles. Subiriam e desceriam a escada muito menos, que é uma coisa que na época eu estava bastante incomodada. Até hoje eu nem ligo tanto, sabe? Mas na época a minha vivência foi o principal motivo para eu ter tomado essa decisão. Começar a explicar pelo primeiro pavimento. Então aqui os carros estacionam e dessa vez eu decidi trazer a escada para fora. Inclusive eu coloquei um vidro e uma cor nela, que foi inspirado numa casa do Artigas que tem aqui em Curitiba, que é a circulação, inclusive é uma circulação de serviço, que tem uma escada maravilhosa. Eu já fui lá visitar, vou deixar uma foto dela aqui pra vocês. E aí a circulação é separada, então baseada nisso também, nessa solução que o Artigas teve, eu trouxe a escada como circular pra fora da casa, conectando os dois pavimentos. Aqui você estaciona seu carro e aí você entra direto no andar íntimo da casa. Você entra aqui nesse estar íntimo e é meio que setorizado para quartos e outras coisas, né? Então aqui tem a suíte 1, a suíte 2, que são dos dois filhos, e aí a suíte master, que é do casal. Que aí tem esse corredor que cria um pouco mais de privacidade e um closet aqui. Aqui a suíte do casal, que tem banheira, 2 pias, o sanitário, enfim, criei uma divisãozinha também para poderem usar juntos e causar uma certa privacidade ao mesmo tempo. E com relação agora, explicando essa área aqui, a gente era obrigado também a fazer uma suíte de hóspedes. E eu preferi deixar ela aqui pra não ter contato direto com a família, sabe? Ficar meio setorizado também, pra caso, sabe, a família tá recebendo um parente, mas também não interfere diretamente no núcleo familiar e no dia a dia da família. Então, decidi separar ela um pouco, apesar de estar bem integrada. Até se a visita quiser ficar assistindo TV mais tarde, enfim, acaba não atrapalhando o dia a dia da família.
Então aqui a suíte de hóspedes, o escritório que eu quis trazer, a sala de estudos que eu trouxe aqui também. E outra coisa que eu pensei foi em colocar uma porta aqui que facilitasse a entrada, por exemplo, quando tá chovendo ou coisa assim, porque essa entrada seria totalmente coberta. Essa não, porque aqui tem uma marquise, mas aqui você passaria descoberto, né? Então, essa porta facilita quando tá chovendo e também, por exemplo, quando o pai, como ele é empreendedor, quando ele quer receber algum cliente, alguma coisa assim, a pessoa entra direto por aqui e acaba, né, sendo atendida aqui. Uma coisa que eu vejo agora de problema é que eu poderia ter feito uma porta de correr aqui para separar, dar mais privacidade, porque eu falei que o cliente pode entrar aqui, mas ao mesmo tempo ele acaba tendo a visão de todo o resto da casa, isso não seria ideal. E também, sei lá, a sala de estudos aqui, caso venha cliente, acaba incomodando um pouco se os filhos estiverem aqui estudando. Mas isso foi uma coisa que eu até percebi agora. Agora explicando um pouquinho do pavimento social. Aqui você vai entrar, é o acesso principal, com uma porta pivotante. Não entendi, tinha que estar escrito, meu amigo, não entendi essa anotação aqui. E o professor queria que eu tivesse colocado o acabamento da escada, olha só. Bom, você entra por aqui e tem um pequeno hall, aqui tem um aparadorzinho para você deixar algumas coisas quando você entra em casa. Logo aqui também já encontramos o lavabo, que é importante para, por exemplo, cheguei em casa, quero lavar a mão. Principalmente agora, em época de coronavírus, não é mesmo? Quem está assistindo esse vídeo nessa época e quem está assistindo depois de muito tempo vai lembrar desse momento em que, assim, o mundo parou. E então é importante, inclusive nesse momento, principalmente. Outra coisa também é que acabou se criando um problema. Seguindo aqui, a gente tem todo o estar social, a parte de jantar. Essa disposição desses sofás, na verdade, eu não gostei muito olhando agora, mas enfim, foi o que eu fiz na época. Outra coisa que a gente tinha que pensar era com relação ao acesso à área de serviço. E como o meu acesso tá lá embaixo, isso acabou sendo um pouco causando algum problema, sabe? Porque você acabaria tendo que subir essa escada espiral com as compras ou subir toda essa rampa. Então, isso foi um pequeno problema que eu acabei tendo por conta dessa setorização diferenciada do que normalmente é feita, mas a escada ela dá direto na despensa, né, na área de serviço, então acaba que isso facilita. Aí tem a área de cozinha, descanso de funcionário, isso era uma coisa que precisava ter também, enfim, não era necessário, né, ter um quarto de empregado, por exemplo, mas os professores acharam ideal ter um lugar de descanso de funcionário. Enfim, eu só tenho que fazer o que o programa de necessidades pede, não é mesmo? E aqui, né, que faltou representar, que aqui tem a porta que você acessa o espaço de lazer que eu vou apresentar agora para vocês. Bom, aqui você entra, tem acesso e ele é integrado à área de academia com um espaço gourmet. Então, o mesmo banheiro serve as duas áreas. É uma porta de correr aqui, com duas folhas que correm e outras duas fixas. E aqui não tem muito o que explicar, na verdade. A área gourmet, churrasqueira, bancada. E aqui eu fiz algo meio mais rústico até, algo mais livre, mais aconchegante, de um banco de madeira assim mesmo, e aí a cadeira dos outros lados, e uma areazinha de estar também aqui. Então não tem muito o que falar sobre isso. Aqui tem um pouquinho de tabela de esquadria. Agora indo para a quarta prancha, a gente entra um pouquinho nos cortes, então vou voltar aqui para explicar para vocês. Esse corte AA é o corte que passa pelo lavabo, área de serviço, cozinha, descanso de funcionários. E nesse sentido, ele passa aqui pelo estar íntimo e um pouquinho pela escada e também a garagem. Então é isso que eu já expliquei pra vocês ali. Aqui a garagem, a escada, achei que ficou muito bonita, bem Artigas mesmo. Ela é fechada, né? Então, não é aberta, né? Tem um envoltório. Então, essa é como se fosse a representação do vidro, do envoltório, enfim. E não tem muito o que explicar, na verdade. Aqui é o lavabo, a área de serviço, a cozinha, com acesso lá pra fora. E aqui o descanso de funcionário. E aí aqui é a vista do que tá acontecendo lá atrás. E essa parte aqui, ela fica meio enterrada no terreno, vocês estão vendo? Então, isso daqui meio que cria um balanço, mas ao mesmo tempo tá apoiada em uma curva de nível aqui. E a pessoa que vê de fora, ela nem imagina que tem toda aquela parte super grande que afunda lá pra trás, né? Então, isso foi uma coisa que eu quis trazer, até pra trazer um pouquinho mais de privacidade e segurança pra casa. Aqui, pra vocês entenderem melhor, aqui tá a rua, então a vista da rua.
Aqui é a rampa, ela tá cortada, então tem até parte da rampa que tá pra trás do corte. Aqui seria o acesso, uma projeção aqui, confusa. Ah, tá certo. Teria que ter uma proteção, né, pra pessoa chegar aqui na frente de casa e estar na área coberta. Eu até nem pensei em colocar necessariamente, porque quando tá chovendo a pessoa seria mais fácil realizar o acesso por baixo, porque, né, temos uma extensão bem grande de rampa. Mas, caso seja algum convidado, seria de fato importante. Aqui faltou a projeção de guarda-corpo também, que no caso, na verdade, eu nem queria pôr, porque fica um pouco feio, mas é necessário. E pra vocês verem, por conta da topografia do terreno também, eu criei essa privacidade visual da piscina. Então, quem vê de fora nem sabe que tem uma piscina, né? E não é necessariamente... eu criei uma privacidade não com um muro necessariamente, mas com as próprias curvas de níveis do terreno. Então isso era algo que eu queria trazer também. Então aqui o segundo pavimento, o primeiro pavimento ele fica quase que todo enterrado no terreno, mais ou menos. Apesar de ser um ambiente bem livre, no outro lado é bem aberto, assim, não fica nada meio claustrofóbico, sabe? E aí aqui tá toda a área social de estar. Eu criei também um deck aqui, não é um deck, e com apoio, enfim, eu detalhei isso na apresentação. Mas enfim, acho que o prof não lembrava disso. E aí eu criei esse deck justamente também pra pessoa poder pular aqui na piscina. Sei lá, achei interessante. E tá confuso, mas é porque tá interrompido. Eu já expliquei pra vocês. Bom que vocês estão vendo até a anotação dos professores aqui, né? Risos. Gente, já tô cansada de falar, mas vamos lá. Aqui, bom que as vistas não precisa falar muito, né? Essa daqui é a vista frontal pra vocês verem. A rampa eu acho que ficou muito legal. Deu, assim, uma super... eu acho que foi o diferencial mesmo, sabe? Do projeto. Acho que ficou muito legal. E aí aqui eu fiz uma janelona de vidro pra ter uma conexão muito boa com a cidade. Até porque falava lá que a família ela gosta de receber amigos, né? Então achei isso importante trazer isso também. Aqui barra a piscina, como vocês estão vendo. O espaço íntimo também ficou bem coberto, assim. Aqui a lateral para vocês verem a projeção do segundo pavimento que estaria enterrada na vista lateral direita, que seria a vista olhando daqui. Eu acredito que sim, daqui a vista lateral direita. Agora, a próxima, a vista lateral esquerda, que seria olhando do outro lado, obviamente, fica nesse formato, olhando. Fica parcialmente só enterrada, digamos assim, aqui também fica um pouco. Aqui a conexão dos dois mostra muito bem essa conexão através da laje do espaço íntimo. E aqui também a projeção de como seria a vista posterior. Agora, gente, alguns outros diferenciais do projeto que a gente teria que trazer. Eu pensei um pouquinho no reuso de água, então como é que funcionaria isso. Aqui tem um detalhamento da caixa d'água que teria que trazer também. Um pouco da perspectiva. Gente, tá tudo meio assim quadradão, porque assim, joguei as curvas de níveis no sketch mesmo, imprimi e decalquei, que é assim que estudante de arquitetura faz. Mas dá pra entender mais ou menos. Aqui é a casa de máquinas e aqui é a caixa d'água. Eu tinha que prever essas duas coisas também. O detalhamento da impermeabilização da laje, que eu também tinha que trazer algum detalhamento diferenciado. E a planta de cobertura. Essas coisas são mais chatinhas, mais técnicas, né? A prancha de perspectiva, admito que assim, não consegui pintar muito bem, colorir muito bem, mas eu fiz alguns renders, eu vou deixar aqui, inclusive, os renders que eu fiz, inclusive tem uma história muito engraçada pra contar sobre isso, na verdade é um pouco trágica, vou contar no final do vídeo pra vocês. E aqui é a perspectiva da área gourmet, como está escrito. Aqui é a sala de jantar, o estar íntimo, olhando a circulação, aqui aquela porta de acesso, o estar íntimo. Que sofá bizarro, que horror mostrar esse desenho pra vocês. E aí aquele corredor que leva pros quartos. A circulação, no caso esse corredor que leva pros quartos, coloquei uns quadros aqui, e aí aqui a janela. Nossa, que péssimo também, que vergonha desses desenhos. A academia... E o cantinho de estudos, né? Olhando aqui o escritório e aqui o cantinho de estudos, como é que seria. O banheiro da suíte, que eu gostei muito desse render, achei que ficou muito bonito. Apesar de que, assim, eu olhando hoje em dia já fazendo estágio com essa área de renderização e tal, já aprendi muita coisa. Então eu olho pra esse render e vejo que eu poderia ter feito muito melhor, por exemplo, a vista da janela e coisas assim. Mas enfim, eu ainda gosto dele. E aí aqui um pouquinho da cozinha, como é que seria. Que feio, inclusive, esse armário. Gente, que horror. Não sei porque eu estou mostrando isso pra vocês.
mais uma perspectiva. Essa eu acho que assim, foi tipo uma das melhores. E aí um detalhamento da janela eu puxei aqui na lateral também, porque acho que a gente tinha que trazer 2 detalhamentos, não lembro, enfim. Mais uma perspectiva de como ficaria essa vista lateral. Eu gostei bastante dessa, deu pra caracterizar o projeto, sabe? E não tem janela em fita assim tão grande na lateral, mas a minha ideia era que parecesse isso. Então, onde não tivesse janela, é bom até pegar uma planta aqui pra explicar pra vocês. Ó, tem várias janelas aqui nessa lateral, vocês estão vendo? E aí, onde não tivesse, seria interessante dar uma rebaixada ali no reboco mesmo, enfim. E aí, pintar de uma cor escura que simulasse de longe que fosse tudo janela. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Aqui, olhando também o banheiro, que teria uma vista pra piscina e tal. Mas aí, eu pensei nos negócios lá pra cuidar da privacidade, claro, o vidro e tal. Hoje em dia, nem sei se eu repetiria isso ou não. Aqui a vista de como ficaria na piscina. Eu pensei uma piscina também em 2 níveis, que essa daqui seria a funda e essa daqui seria a rasa. Na verdade, acho que seria o oposto. Acho que essa era a rasa e essa seria a funda. Não lembro, gente, isso. Eu não lembro. É um detalhe bem específico. E aqui a outra perspectiva de como... Bom, acho que agora vocês já conhecem um projeto, vocês entendem, né? A circulação da escada, como ficaria. Essas foram as 9 pranchas desse projeto que eu gostei bastante de fazer, que foi a minha residência Campo Comprido. Infelizmente a maquete desse projeto não sobreviveu, mas eu gravei um vídeo aqui pro canal fazendo ela, então assim, ficou super legal, foi uma das maquetes também que eu mais gostei de fazer. Inclusive assim, foi um projeto que eu realmente gostei, sabe? Gostei muito de fazer esse projeto. E eu vou deixar linkado aqui pra vocês, porque tem vídeo de eu fazendo essa maquete aqui no canal. E é um vídeo que eu mostro até as dificuldades que eu encontrei no meio do processo, assim. Então tá um vídeo realmente muito legal, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E agora falando um pouquinho da apresentação desse trabalho, como eu mostrei, eu fiz alguns renders. E, gente, assim, não era obrigatório levar render nem nada. A gente ainda não estava nessa fase. Mas eu testei alguns e aí eu pensei, nossa, ficaram legais, vou levar pra apresentação. Inclusive, daí eu levei meu tablet pra passar na hora da apresentação. Eu tava apresentando o meu trabalho e aí o professor, quando eu falei, eu também tenho alguns renders, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu fui pegar o tablet, gente, sério, que vergonha. Não precisava, sério, desnecessário. O professor falou, ele super me cortou, sabe? Falou, não precisa, não é necessário mostrar. Alguma coisa assim. E tipo, gente, sabe? Não precisava disso, porque inclusive deu vários rolos assim de edital, porque mudou de professor na nossa turma e aí o professor passado ele cobrava render, cobrava várias outras coisas diferentes, aí não mudaram as coisas direito no edital, então ficou uma bagunça, sabe? Acho que vários de vocês passam por isso na faculdade de arquitetura, inclusive, é um pouco comum, infelizmente, e deram vários problemas. Eu acabei fazendo até pra decalcar as coisas, que acaba sendo mais fácil, e porque também eu tinha ganhado, eu fui sorteada para um curso de V-Ray, de algumas horas lá que teve, não foi muito, mas aí eu queria treinar o que eu aprendi no curso, sabe? E eu super me diverti fazendo, e eu fui apresentar, eu levei um tapão na cara desses. Sério, gente, que mico. Mas enfim, só precisava compartilhar isso com vocês também, que eu fui totalmente cortada, sério, enfim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do tema, inclusive. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de deixar também um comentário aí pra motivar o meu trabalho e, mais importante ainda, de compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, que isso me ajuda muito mesmo. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.